Vamos então começar a pensar no isométrico do ponto mais desfavorável. Esse desenho, ele é um desenho simplesmente para nos auxiliar no nosso cálculo, no nosso dimensionamento. Então, começamos olhando a nossa planta da caixa d'água, lá a parte mais alta, em que a gente vai ver a saída de água. A nossa saída de água, então, vai acontecer aqui na lateral, né, do nosso reservatório. Então, a gente precisa medir no corte qual altura que a gente vai estar descendo. Então, tenho aqui o meu reservatório e tenho uma descida de 2,65 que eu medi lá no corte, certo? Nessa descida é importante termos um registro globo, né, para fechar todo o nosso barrilete. Lembrando que o nome dessa tubulação é barrilete. Pequeno parênteses, né? Eu posso desenhar utilizando o AutoCAD 3D ou posso utilizar usando o CAD 2D, porque eu sei como fazer desenhos isométricos, né? Aqui, esse desenho que a Maylin fez e que eu tô usando para mostrar para vocês, ele é um desenho feito no AutoCAD 2D, né? A gente não usou o 3D. Como que ela foi fazendo isso aqui? Premissa da perspectiva isométrica: as medidas, né, são iguais ao que seriam as medidas reais. A gente não faz distorções nessa perspectiva. ISO de mesma medida, né? ISO de mesmo, né, de igual, e métrico de medida. Então, as medidas são iguais. Para que a gente possa fazer os desenhos utilizando, né, o AutoCAD 2D para fazer um desenho isométrico, é só a gente deixar ativado o polar aqui embaixo, com um ângulo de 30, 60, 90, 120. Joia? E aí a gente vai desenhando com as medidas. Se vocês quiserem desenhar no CAD 3D, que também pode ser, né? A gente precisa sempre utilizar aqui o sistema de navegação aqui pelo Cube, né? Aqui na lateral. Tem um outro vídeo que eu fiz todo o desenho utilizando o AutoCAD 3D. Feito por uma residência unifamiliar, que vocês podem ver, mas esse desenho aqui eu vou mostrar usando o CAD 2D. Aqui, mais importante do que a gente, né, tá fazendo essa representação gráfica, é a gente entender o percurso das tubulações. Então, vamos lá. Saímos do reservatório, descemos, e essa altura a gente encontrou lá no nosso corte. Então, descemos 2,65, aqui tem uma cota, né, de 2,65, para a gente saber o tamanho. Vocês podem escrever a cota ou podem simplesmente escrever aqui L igual a 265, tá? Pra gente poder olhar essas medidas. E localizei aqui nessa tubulação que chama barrilete um registro globo, tá? Para fechar esse barrilete. Pois bem, agora tem aqui um desvio horizontal, depois um outro desvio vertical. Aonde que eu vou ver isso? Lá nas plantas. Então, para ir desenhando aqui esse trecho, eu vou ver nas minhas plantas baixas. Reparem, né, que aqui na minha planta do barrilete 2, que é logo abaixo do reservatório superior, a gente vê aqui, então, o encontro das tubulações e a gente consegue ver esses desvios horizontais até a gente chegar nas colunas de distribuição. Aqui o projeto da Maylin, ele é todo espelhado, tá? Então, no fim, tanto faz a gente fazer para um lado ou para o outro. Se o projeto de vocês tiver uma planta de pavimento tipo diferente, a gente vai ter que fazer esse percurso do ponto mais desfavorável até o chuveiro do quarto pavimento, ou o último tipo de vocês, a maioria é quarto, né? Que seja mais distante horizontalmente do reservatório no quarto pavimento, mas ele precisa estar nesse último pavimento para estar mais perto verticalmente. Então, aqui no pavimento tipo, né? Reparem que tem a coluna de distribuição, tem o hidrômetro, né? Esse hidrômetro a gente vai fazer a tubulação vir até embaixo e subir até ele. Depois a gente vai descer para ir até o apartamento. Aqui no hidrômetro, gente, a gente vai ter um registro geral do apartamento, certo? Agora reparem que nesse desenho aqui, né? A gente tá passando pela tubulação aqui primeiro pela parede, depois ela segue para dentro do apartamento. Então, o que eu vou ter que fazer aqui nesse meu desenho, né? Eu vou ter que colocar um registro, né, que feche somente as instalações aqui desse banheiro, né? Esse registro é um registro de gaveta, que vai servir, então, para caso seja necessário fazer manutenção aqui nesse banheiro. E depois a tubulação vai ter que seguir em frente para os demais pontos do apartamento, tá? E reparem que no caso aqui específico da Maylin, o chuveiro tá super próximo aqui da nossa coluna, então o percurso que a gente vai fazer até esse ponto é bem pequeno. Então, pessoal, fui desenhando aqui, né, todo o percurso.
Aqui 3,15, reparem a altura desse último pavimento útil. Vim pelo piso, esse 25 medi lá na planta baixa, subi 80 centímetros para fazer esse primeiro hidrômetro. Coloquei aqui a localização do hidrômetro. E aí, pessoal, reparem o que eu fiz aqui, ó. Fiz aqui uma linha tracejada para indicar o nível do piso, desse piso do último pavimento. O ideal é que depois a gente tenha uma simbologia aqui de corte que a gente mostre que nível é esse. Aí, então, né, essa tubulação saiu do hidrômetro, reparem que ela não foi até o chão, eu deixei ela 20 centímetros do chão e eu tô vindo pela parede para alimentar os pontos de utilização. Agora, então, reparem que aqui fiz um desvio em que eu botei um registro de gaveta. Esse registro de gaveta vai ser um registro de gaveta para fechar o banheiro, tá? Aí aqui, então, fiz um pequeno desvio novamente para alimentar os outros pontos do banheiro. E aqui embaixo a gente vai ter o desvio que vai seguir em frente para alimentar o resto do apartamento, a 20 centímetros do chão, beleza? Então, aqui estamos a 20 do chão e aqui vamos estar mais ou menos a 60 do chão, tá? E seguimos, então, depois do registro de pressão, até o chuveiro. Esse é o desenho que a gente vai precisar para fazer o cálculo do ponto mais desfavorável. Eu compartilhei com vocês essa tabelinha do Excel, em que a gente pode ir preenchendo todos os trechos do nosso sistema e utilizar esse método de cálculo disponível na NBR 5626 de 98. Como que a gente faz? A gente começa, então, verificando os pesos de cada um dos trechos, depois a vazão, né, desse trecho com base no peso, o diâmetro escolhido para o projeto, a velocidade, perdas de carga. Depois a gente começa a fazer verificações de pressão, e aí com isso a gente utiliza a altura para a gente ter essa referência de pressão. Depois a gente calcular as perdas de carga até encontrar a pressão lá no ponto de utilização. É um passo a passo, né? Reparem que nessa tabela que eu passei para vocês, a gente tem já algumas fórmulas. Então, por exemplo, aqui a vazão é 0,3, né, da raiz do peso. A gente tem a fórmula da velocidade, a gente tem a fórmula da perda de carga, tá? Então, a gente só vai seguindo, né, com o nosso trecho a trecho, joia? Então, como que a gente define os trechos da nossa tubulação? Eu gosto de definir o trecho baseada no quanto que essa tubulação está alimentando de aparelhos, tá? Então, por exemplo, esse pedaço todo aqui do barrilete, né, da coluna, até a gente chegar, né, todo o pedaço do barrilete e da coluna vai alimentar duas prumadas de apartamento. Vai chegar um ponto em que a gente vai dividir somente para um apartamento, certo? Aí depois a gente vai dividir somente para os aparelhos do banheiro e depois a gente vai ter uma divisão somente do ponto do chuveiro. Então, basicamente, o mais importante é a gente verificar quantos aparelhos e quais aparelhos estão sendo alimentados pelos trechos das tubulações, porque vai chegar momentos que os aparelhos que a tubulação vai se dividindo, até que nosso último trecho a gente vai ter somente o peso do chuveiro, tá? Então, pessoal, reparem que essa coluna F1, ela vai alimentar as duas prumadas de apartamentos, aqui do apartamento 401 e 403, mais todos os banheiros de salão de festas e da guarita lá embaixo, enfim, todos os outros pontos, tá? Então, desde a saída do barrilete até que a coluna se divida aqui para os hidrômetros, eu vou estar alimentando todos esses pontos de utilização. Então, o ponto A, a gente está aqui na saída do reservatório, e o ponto B, a gente está aqui onde a gente faz, onde a coluna desce e entra aqui para os hidrômetros. Eu gosto sempre de escrever aqui, né? Antes da gente escrever o que é o trecho, eu vou escrever aqui, que é do barrilete até hidrômetro. Opa. E aí, esse trecho é AB.
O peso, gente, vamos ter que fazer manual aqui num caderninho, que é pegar, então, todos os dois apartamentos da prumada 1 e da prumada 3, mais todos os aparelhos sanitários lá do pavimento térreo e do pavimento de salão de festas. A gente vai usar, né, o peso dos aparelhos, então, utilizando essa tabelinha de pesos relativos, né, vendo aparelho por aparelho. Então, galera, apartamento aqui na prumada 1, a gente tem chuveiro, vaso sanitário, lavatório, tanque, máquina de lavar roupa, pia de cozinha, pia de sacada. Então, pessoal, eu gosto de fazer isso bem manual mesmo, tá? Então, por exemplo, apartamento da prumada 1, tenho aqui, né, bacia 03, chuveiro 01, vamos considerar que só temos instalações de água fria, já que não vai dar tempo da gente fazer o projeto de água quente. Temos lavatório 03, máquina de lavar roupa 1, tanque 07, pia de cozinha 01, pia da sacada 01. A gente chegou com um peso para o apartamento todo de 2,5. Então, vamos lá, 2,5 por apartamento, vezes 2 apartamentos desse lado, né, do edifício. 5 vezes 4 pavimentos tipo, 20. Agora, a gente vai ter que descobrir tudo que tem lá embaixo no salão de festas e nos outros aparelhos. Então, aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vasos sanitários. Lavatórios. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Agora, pias. Uma pia, 2 pias, 3 pias, mais 2 chuveiros. Lá no pavimento térreo, então, temos 2 banheiros, né? Com 2 banheiros completos, né? Lavatório, vaso pia, lavatório, lavatório, vaso chuveiro, desculpa, né? Lembrando que às vezes acontece desses banheiros de guarita serem alimentados direto lá do alimentador predial. Às vezes eles nem passam pelo reservatório superior para a tubulação não ficar dando tanta volta. Então, se vocês prestaram bem atenção no vídeo, vocês viram que eu tinha somado errado, né? O banheiro lá do apartamento do pavimento tipo, então era 0,7, mais 1,7 de área de serviço, mais 0,2 de pia de cozinha e pia de sacada, 2,6 por apartamento, 2 apartamentos, né, para cada coluna, vezes 4 pavimentos tipo, chegamos em 20,8. Depois temos todo o somatório, né, de aparelhos lá do pavimento de salão de festas e áreas de lazer. E depois temos o somatório dos banheiros lá do pavimento térreo. Vou colocar tudo isso aqui nos pesos, tá, galera? Então, vou fazer assim, igual, né? 20,8 dos apartamentos, mais 5,3 do pavimento de área de lazer, mais 1,4 do pavimento térreo. Então, o peso que eu encontrei foi 27,5 e a vazão 1,57. Agora, a partir desse momento, eu posso encontrar, então, o diâmetro deste barrilete. O diâmetro é encontrado a partir do gráfico. Esse gráfico faz a relação entre os pesos específicos e o diâmetro da tubulação de PVC. Reparem, então, que a gente tem que procurar aqui onde é que está o peso de 27,5, né? Vai estar mais ou menos por aqui, ó, galera, estão vendo? Aqui tá no 30, né? Então, esse 27,5 vai estar mais ou menos por aqui. E o diâmetro que eu posso adotar ali do barrilete é de 40. Reparem que aqui, então, já encontrei a velocidade, que está menor do que 3 metros por segundo, então, beleza. E a minha perda unitária, já tinha a fórmula aqui na tabela e já está calculado, né, o valor de perda de carga unitária. Agora, precisamos ver o nosso desenho de isométrico para ver o que a gente chama de diferença de cota sobe e desce.
O que está descendo de tubulação, a gente vai considerar como um valor positivo. E o que está subindo, a gente considera como negativo. Aqui, a gente vai olhar somente as tubulações que são verticais. Então, aqui no trecho AB, eu tenho esse 265 descendo. Descendo mais 1,20, descendo mais 3,15. Então, agora coloco aqui na minha tabela, igual 265, mais 1,20 que estava descendo também, mais 365 que estava descendo. Lembrando que são somente as tubulações verticais. Encontrei um valor de 7,50 metros. O que acontece, pessoal? Daquele ponto de saída do reservatório até o que eu chamei ali de ponto B, então quer dizer que eu tenho, né, essa diferença em metros de coluna d'água de 7,50 MCA. Se não tivéssemos nenhuma perda de carga aqui ao longo do sistema, o que a gente teria disponível, né, naquela altura seria 7,50 metros, mas a gente sabe que existem as perdas de carga. Aqui vocês podem escolher digitar o valor ou escrever, né, igual a essa célula aqui. Agora, a gente precisa encontrar o comprimento real da tubulação. Agora sim, a gente vai olhar todos os trechos e vai ver os tamanhos deles e somar aqui em metros. E aí, olhando no desenho. Esse trecho AB é bem longo, né? Então, essa conta vai ser longa. Olhando aqui no desenho, desci aqui, fiz esse desvio, desci, todo esse zigue-zague até chegar naquele ponto ali. Então, eu encontrei que tenho 13,35 metros de tubulação linear. Então, o percurso que a água faz é esse 365. Reparem que aqui a minha tabela já tinha uma fórmula, né? Que multiplicava essa perda de carga unitária pela metragem real da tubulação. Então, reparem que esse percurso, né? Que a água faz ao longo dessas tubulações, a gente tem uma perda de carga de 0,630, coisa pra caramba. E agora vamos ver a perda de carga equivalente. Vamos lá. Aqui na saída, temos a saída do reservatório. Então, a gente tem isso aqui que se chama de saída. Tô anotando tudo no caderninho. Temos aqui um registro de esfera. A gente pode considerar uma curva, ao invés de considerar joelho, para não perder muito. Então, temos uma curva, 2 curvas, 3 curvas, 4 curvas, 5 curvas, 6 curvas. 6 curvas de 90 graus. Desci para a coluna. Aqui, no final, né, na saída da coluna, eu tenho um T. E esse T, ele vai fazer uma saída de lado, ele não vai seguir reto. Então, eu vou colocar aqui que é T, saída de lado. Agora, vamos olhar aqui. Tubulação de 40. Reparem, vamos lá, eu vou ter que olhar a curva da tubulação de 40, é 1,20. Eu tenho T saída de lado, né? 7,3. Eu tenho entrada normal, né? Que é a entrada do reservatório, tá? Desculpa, mas a gente vai usar a saída. A gente vai usar a saída 3,2. A gente vai usar agora registro globo aberto, que é aquele registro lá do reservatório. Lá do barrilete, desculpa. 35,8. Todos esses valores para uma tubulação de 40. Então, coloquei ali na fórmula todos os valores. Encontramos agora toda a perda de carga dos registros e das conexões. Eu gosto sempre de escrever aqui do lado, fora da tabela, todas as conexões que a gente encontrou. Então, a gente encontrou a saída, a gente encontrou o registro esfera, a gente encontrou 6 curvas de 90
e a gente encontrou um T saída de lado. Isso aqui é importante porque esse método, ele é um método que a gente faz algumas tentativas e erro. Então, a gente pode fazer todo o cálculo e verificar que a gente, né, que seja necessário fazer alterações. Então, é importante ter todas as etapas registradas. O trecho BC é um trecho bem pequenininho, né, pessoal? É o trecho que a gente sai da coluna e que vai até a divisão dos hidrômetros, tá? Então, aqui, reparem, ó, bem fácil de a gente ver, né? O que tá alimentado aqui nesse trecho BC é só um pavimento agora, então diminuiu bastante os nossos pesos. E a gente vai ter poucas conexões. Aqui, então, é do barrilete até os hidrômetros, né? E aí, aqui é a divisa dos hidrômetros. Então, aqui é o BC. O peso vai ser somente referente aos 2 apartamentos desse trecho. Então, é 2,6 vezes 2 apartamentos. 5,20. Só sigo com o cálculo da vazão, 6,8. Aí, galera, o peso de 5,20 tá aqui, ó. Reparem que poderia ser 25, poderia ser 32. A gente pode ou colocar o 32, ou se a gente não quiser colocar depois reduções, né, no meio do caminho, a gente até pode manter o 40. Eu vou decidir manter o 40, tá? Agora, puxo fórmula. Diferença sobe e desce, olhar o desenho de novo. Reparem que eu tô subindo 80 centímetros, ó. Eu tava descendo, agora eu subo 80. A diferença sobe e desce, pessoal, a gente vê então que subimos 80. Aqui na tabela, coloco menos 80, porque o que eu subo é negativo. Aqui eu faço um somatório do que existia antes, mais desse trecho. Encontrei 6,70 metros de metros de coluna d'água. Vamos agora descontar as perdas. Primeiro a real, depois a equivalente. A real é 25 mais 80, então 1,05 m. Colocar aqui na tabela, 1,05. Equivalente são conexões. Então, joelho e um T de saída de lado também, porque eu vou pro outro lado, pro outro hidrômetro, né? Então, é joelho e T saída de lado. T saída de lado. Como a gente manteve o mesmo 40 de diâmetro, né? Eu já sei que o diâmetro equivalente de um T saída de lado é 7,3 mais, e agora eu vou conferir o do joelho. Aqui, gente, poderia ser joelho ou poderia ser T. Vamos mudar? Vamos fazer desculpa, poderia ser joelho ou poderia ser curva. Vamos mudar para curva. Por quê? Porque eu tô dentro de um shaft, então tem lugar para curva, né? Então, vou mudar aqui para uma curva de 90 ao invés de ser joelho, tá? E aí, a curva de 90 a gente já sabe o tamanho, que é 1,20. Só vou anotar aqui que eu mudei para curva. Agora, só sigo a fórmula. E só esse pedacinho, então, eu tenho uma perda de 0,105 metros de coluna d'água. Eu defini como trecho D esse ponto aqui em que eu vou dividir o que é a alimentação do apartamento inteiro para o que é a alimentação somente do banheiro, joia? Então, vamos lá, o que a gente tem aqui nesse trecho CD, então? A gente tem a quantidade, né? A gente tem como peso todos os aparelhos do apartamento. Então, o peso, né, de um apartamento só é 2,6. Só faço aqui, encontrei a vazão, vamos encontrar o diâmetro da tubulação. O 2,6 tá por aqui, ó. Vamos adotar 25, então, né? Só seguimos aqui com a
com a velocidade. E agora verificamos diferença sobe e desce. Então, aqui, galera, desci 60 positivo, subi 40 negativo. Então, ficou 20. Ficou 20 aqui. Pressão disponível ali no ponto D, né? É esse valor aqui anterior, mais que o do trecho. Aqui só sigo. Vamos verificar agora perda de carga distribuída, tamanho da tubulação inteira. 50 mais 60 mais 1,15 mais 20. Igual 0,5 mais 0,6 mais 1,15 mais 20. Encontrei 2,45 metros de tubulação. Agora as equivalentes, vamos lá. Equivalentes temos hidrômetro, curva, hidrômetro, curva, T saída de lado, registro. E aqui é um T que segue reto. Esse pedacinho aqui é um T que segue reto. Na nossa tabelinha a gente não tem hidrômetro, então eu verifiquei lá na internet, no Google, que o hidrômetro a gente pode considerar 1 como comprimento equivalente. Agora nós temos que olhar as curvas de 90 graus para diâmetro de 25. Então, aqui, curvas para o diâmetro de 25, a gente tem 0,6. Coloquei aqui 2 vezes 0,6, mas mais o T saída de lado. T saída de lado, 3,1. Mais registro de gaveta. Registro de gaveta é 0,3. E o T passagem direta. T passagem direta é esse aqui, ó, galera. T passagem direta 0,9 para o diâmetro de 25. Encontramos as perdas de cargas para esse trecho. Seguimos agora, então, ponto final, né? Esse aqui é o que a gente chamou de ponto E, até o chuveiro. Desculpa, gente, o ponto D estava aqui, né? A gente considerou até aqui. Agora é do D até o chuveiro, tá? Então, do D até o chuveiro, eu tenho o registro e o próprio chuveiro em si, que é um joelho, tá? Então, vamos lá. Aqui, o D1, né, que a gente pode considerar o 1 como chuveiro. Aqui é somente o subramal do chuveiro. O peso específico daquele trecho de tubulação é somente o do chuveiro, que a gente viu que é 0,1, é bem pouquinho, tá? A velocidade, a fórmula calcula pra gente. Eu sugiro que a gente adote o mesmo diâmetro de 25, porque não tem por que a gente reduzir o diâmetro para esse trecho. Aqui calcula sozinho. Diferença sobe e desce. Aqui só tá subindo, né? Então, vai ser negativo. Aqui, gente, todo esse pedaço aqui, né? Era 1,90, tá? O chuveiro tá 2,10 do chão. O chão tava aqui, a gente tava aqui a 20 do chão. Então, aqui, né? A gente tinha 2,10 tá lá em cima. Aqui tem 20, aqui tem mais 20. Então, o D, gente, a gente tava só mais 20 ali, né, de diferença. Então, ficou 1,70 m esse resto de tubulação aqui, né? Porque o chuveiro tá 2,10 lá de cima. E aí, a gente desconta aqui 20 do chão, mais 20 aqui até esse pedaço. Então, aqui é menos 1,70 m. Pressão pressão disponível, né? É igual ao que estava no trecho anterior, mais esse trecho aqui. Reparem que eu sempre coloco o negativo
aqui no diferença sobe e desce, daí aqui é sempre o somatório, né? Agora, vamos lá, comprimento real. Era só 1,70, é só aquela parte que sobe, né? Que eu só vou seguir com as fórmulas. Com relação às conexões, né? Reparem que a gente tinha bem poucas ali naquele trecho, né? Ali naquele trecho a gente tinha somente o registro de pressão e joelho de 90, porque a saída ali para o chuveiro é um joelho de 90, tá? Registro de pressão, galera, a gente também vai usar como globo aberto, tá? Porque não tem aqui na tabela. Então, o registro de pressão é 15 e o joelho é 1,50. Então, aqui ficou 15 mais 1,50. Encontramos, então, agora todas as perdas de carga. O que temos que fazer? Para a gente encontrar a pressão disponível no chuveiro, a gente vai considerar essa pressão aqui disponível de 5,20, aí eu vou pintar ela aqui de amarelinho. E vou descontar todas as perdas de carga, desde o barrilete até o chuveiro. Então, aqui vai ser igual essa aqui, menos perda de carga do primeiro trecho, menos perda de carga do segundo, menos perda de carga do terceiro, menos perda de carga do quarto. Encontrei, galera, 1,38 MCA. Joia? Eu precisava ter no meu chuveiro 1 MCA e eu tenho 1,38. Então, teoricamente, deu certo, tá? Meu chuveiro vai funcionar bem por gravidade. Olha só que coisa linda, tá? Se desse problema, se desse esse valor menor do que 1,38, o que eu precisaria fazer? Eu poderia aumentar o diâmetro de partes da tubulação, e aí geralmente a gente aumenta só do barrilete, tá? Ou da coluna, né? Dessas partes aqui mais próximas dos pontos de utilização, a gente deixa sempre 25, a gente nem usa muito 20, a gente costuma deixar 25 mesmo. Então, ou eu aumentaria o diâmetro do barrilete, né, e das colunas, e aí lembrando, né, que eu teria que mudar principalmente essa parte aqui depois, refazer todo o cálculo, né, mudando essa parte dos diâmetros equivalentes, dos comprimentos equivalentes, ou eu teria que subir a caixa d'água, beleza? Entendemos o cálculo, vamos tentar fazer o nosso?